E aí pessoal, beleza? Continuando com o nosso curso de preparação para certificação Amazon. Agora a gente terminou o assunto S3 ali e também o Glacier, né, que é o armazenamento de objetos da Amazon. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o EC2 e o EBS. O que é o EC2 e o EBS? Quem já fez o curso o curso AWS Essentials que eu dei que eu fiz há algum tempo e está disponibilizado lá. A gente mexeu bastante com EC2, a gente mexeu bastante com o EBS, né? O EC2 ele é a instância virtual, né? É aquele modelo clássico ali de nuvem que a gente tem as máquinas virtuais, né? As instâncias que são as máquinas virtuais. O EC2 é exatamente onde a gente vai mexer com essas máquinas virtuais. E o EBS é o Block Storage, é o HD das máquinas virtuais. A ideia aqui é a gente tentar entrar em alguns pontos que talvez vão ser requisitados para certificação, alguns detalhes, né? A primeira parte da aula vai ser uma parte teórica e uma segunda parte da aula a gente vai fazer algumas práticas de criação de máquina, esse tipo de situação ali que provavelmente eles vão pedir para nas certificações, de repente fazendo os exercícios, as práticas, a gente consegue absorver melhor o conteúdo, né? Então, para conectar lá, a gente está aqui conectado na console, né? Na console do nosso Amazon, como eu falei nas primeiras aulas, eu não vou aí explicar como entra na console e tal, isso está numa versão mais básica aí, inicial de curso, tá? Uma vez conectado aqui na console, a gente vem aqui, ou vem aqui em serviços, né? Ou vem direto aqui, pesquisa aqui pelo EC2. As alterações que a gente faz no EBS, que é o HD do EC2, também estão dentro desse gerenciamento da própria máquina virtual do EC2. Ou seja, nessa mesma console aqui, a gente vai mexer e alterar configurações referentes às instâncias virtuais e também ao Block Storage. O Block Storage está aqui. Tá? Lembrando que o EC2, Elastic Computer 2, a gente tem as regiões, né? A gente pode alterar as regiões aqui. No caso, eu estou no norte da Virgínia, mas também tem São Paulo, diferente do Glacier. O EC2 existem máquinas, instâncias virtuais na região de São Paulo também, se precisar. Tá? Num modo básico, tá? Uma descrição básica aqui, bem aqui está a console, né, que a gente mexe, aqui está como se fosse o dashboard, que tem as principais informações referentes ao EC2. Para a gente, nas instâncias mesmo, a gente clica aqui, ó, em instâncias, e a gente ele vai carregar aqui as instâncias já criadas, as instâncias que a gente já criou, né? A gente tem as instâncias EC2 como máquinas virtuais, tá? Então aqui eu tenho duas máquinas virtuais com dois IDs diferentes. Tá? Ele mostra aqui, além da região, também a zona que ela está. Como a gente sabe, existem regiões, existem zonas de disponibilidade dentro de cada região. Tá? Isso eu expliquei lá no curso, tá? E no primeiro curso da AWS Essentials a gente conversou bastante sobre isso, sobre as questões das regiões das zonas de disponibilidade. Uma questão interessante aqui, ó, é o instance type ou type. São os tipos das instâncias, tá? Isso é importante saber os tipos de instâncias e as suas prováveis aplicações para cada tipo de instância. Então, o que é um tipo de instância? É o tipo de hardware, né, o tipo de equipamento, vamos dizer assim, no qual a tua máquina virtual ela vai tá rodando. Tá? Tipos, os tipos de instâncias eles são feitos para determinados tipos de carga. Como assim? Bem, o tipo T2 ele é um tipo de instância meio genérico, tá? Mas a gente tem, por exemplo, um tipo... Bem, eu vou fazer o seguinte, eu acho melhor aqui, ó. Eu vou abrir aqui no instâncias types AWS, eu acho que é isso. Aqui a gente tem os tipos de instância da Amazon e a gente pode dar uma conversada olhando os tipos de instância, tá?
Ó, eles têm esse site aqui, ó, e te ajuda a escolher o tipo de instância por tipo de operação que tu vai fazer. Então pode cair uma pergunta na prova dizendo, olha, eu preciso de uma instância virtual que vai consumir muita memória. Que tipo de instância será mais adequada para o meu uso? Aí, instância do tipo T2, instância do tipo M2 ou M4. Tá? Então, assim, de uso geral, tá? A gente tem dois tipos de instâncias. Então, a gente tem a instância do tipo T2, que ela é de uso geral, tá? E a gente tem as instâncias do tipo M4, são para uso geral. Sendo que existe uma diferença básica aqui, que as instâncias do tipo T2, ela é meio complexa no seguinte sentido. É uma instância na qual tu não pretende utilizar carga de processamento alta durante todo o tempo. Tá? Ela está pronta para receber picos de carga de processamento. Então, minha aplicação ela fica variando entre, sei lá, 5% de processamento, daqui a pouco ela vai lá para 80, 90, 100%, mas já cai de novo, depois vai para 40. Então, talvez a T2 seja indicada para isso, porque num intervalo de tempo ela usa uma média de processamento. Tá? Então, se tu fica com a tua instância sempre alta, ela vai cair a capacidade de processamento dela tu utilizando uma T2, porque a T2 é feita para te utilizar aplicações com picos de processamento, tá? Já as M4, elas são feitas para processamentos mais estáveis. Tá? Então ela é mais cara do que a T2, mas ela vai te garantir um nível de processamento melhor. E aqui tu tem os modelos de processadores físicos que essas M4 elas estão montadas, vamos dizer assim, sobre um hardware com esses tipos de processamento. Então, uma M4 também de uso geral, mas o processamento dela vai ter que ser mais constante, pode ser mais constante, mais alto, que tu não vai ter um problema quando vai ter como se tu tem a T2 para isso, tá? Aí computação, a gente tem as de computação, as instâncias do tipo de computação, que são as instâncias que fazem o processamento, né? Então, eu preciso de bastante processamento. Então, se a tua prioridade na tua aplicação é processamento, então tu vai ter que utilizar as instâncias do tipo C, tá? C de computação. A gente pode tentar decorar dessa maneira aqui, tá? Então, ela não vai priorizar tanto a memória, claro que vai ter memória, né? Tu tem os submodelos aqui, ó, mas ela vai priorizar processador, tá? E ali ela tem uma explicação do tipo de processador que ela utiliza, tá? O detalhe é o seguinte, por exemplo, a C4 e a C3, tá? A C3 é como se fosse de uma geração anterior à da C4. Então, tu tem a C3 Large e a C4 Large. Geralmente, tu vai ter a C4, ela vai ser mais barata de utilizar do que a C3, porque ela é um modelo mais aperfeiçoado de hardware, mas aí é uma maneira que a Amazon tem de tentar fazer com que novos usuários utilizem as novas tecnologias, e aí eles geralmente baixam o preço e são duas vantagens. A vantagem é que tu tem uma tecnologia melhor e ao mesmo tempo tu vai ter um preço melhor para utilizar. Então preferi sempre utilizar os, os números ali maiores, né? Tu vai ter uma, uma vantagem nessa utilização. Isso então são instâncias de computação, são as do tipo C. Tá? As instâncias que tu precisa utilizar memória, daí são as do tipo X e do tipo R. Né? As R4 e X1 são instâncias para larga utilização de memória. Tá? Aqui eu já vou adiantar uma coisa que eu vou falar mais na frente, que é o desempenho de rede. Tu tem máquinas que têm desempenho de rede de até 10 GB, ó. Máquinas de computação e também de memória como essa que a gente está olhando, a R4, por exemplo. E aí a gente tem um nome para isso, né, que são as instâncias que elas têm uma o que eles chamam de Enhanced Networking. Eles são I/Os mais diretos na placa de rede, tem menos jitter e alta performance e baixa latência.
Então, isso pode aparecer como Enhanced Networking, é uma opção que tu marca lá na máquina. Se tu vai escolher uma máquina que tem essa opção, ela vai estar habilitada ali, ou vai ter a possibilidade de ser habilitada, e com isso tu vai ter um ganho de I/O ali de rede para essas máquinas, tá? Então, máquinas do tipo de memória são do tipo X1 e do tipo R4, para maior consumo de memória. Computação acelerada são as máquinas que utilizam, por exemplo, as GPUs. As GPUs geralmente são utilizadas, são os processadores de placas de vídeo, né? E eles têm um sistema multicore, então são muito mais cores de vCPU, né, o cores virtuais, do que um processador uh, tradicional. Então, se tu tem uma aplicação que tu vai utilizar processamento paralelo, ou ela tem muitas threads, né, tem a possibilidade de utilizar muitos vCPUs, tu pode utilizar instâncias com GPU, né, que é esse processamento gráfico. Então, tu tem dois tipos de aplicação, vamos dizer assim, para aplicação de renderização gráfica ou de aplicativos que utilizam essa tecnologia de muitas threads. Por exemplo, a gente tem um processador aqui, na verdade 8 processadores GPU e com um total de vCPUs de 32 GCPUs. Então a quantidade de GCPU de vCPU, né, que é de processamentos virtuais, ali, mini cores dentro dele, é bem grande. Isso ajuda para utilizar aplicações com multithreads. Então elas são do tipo P2 e do tipo G3. Né? O G3 é para alto consumo gráfico e a P2 de computação de propósito geral que utilize essas multithreads do GPU. Tá? A gente tem também as F1. Então basicamente as F, as G e as P para computação acelerada. E otimizada para armazenamento são as que tu pode ter uma grande quantidade de armazenamento, né? Armazenamento de alta capacidade, com o I/O ou a necessidade de IOPS. É, tu vai utilizar muitos IOPS, né? Então tu vai utilizar as instâncias do tipo I, né? E as instâncias do tipo D também. Então tu pode, por exemplo, utilizar muito usada para Hadoop, que é uma questão do Big Data, MapReduce, que se utiliza muito para tratar muitos dados, né? Uma quantidade, um volume grande de dados, pode utilizar. Ah, também tu pode utilizar para o MongoDB, Redis também utilizado para Big Data. Então são alguns tipos de utilização dessas máquinas. Tá? Então é importante saber, basicamente, que as instâncias, existem vários tipos de instâncias, e esses tipos de instâncias são para aplicações específicas. Né? Então, identificar qual a melhor instância para a tua aplicação pode ser algo que seja bem interessante esse conhecimento para a prova e também no dia a dia. São os tipos de instâncias dentro da Amazon, tá? Aqui voltando então à nossa console, só terminando aqui, importante talvez tentar decorar um pouquinho os modelos, né? Não precisa ser tão específico, mas de repente tentar decorar um pouquinho, principalmente as mais comuns, assim, que é do tipo T, do tipo M, as de memórias de computação, talvez as de computação acelerada e armazenamento, mas não precisar decorar todos os tipos internos aqui, mas basicamente as famílias aqui, né? As famílias. Voltando então à nossa console do tipo EC2, o que a gente tem aqui? A gente tem as nossas máquinas, duas máquinas que eu já criei aqui, né? Duas instâncias do tipo EC2 e duas instâncias EC2 do tipo T2 micro, é isso que eu tenho, em duas zonas de disponibilidade diferentes, tá? Basicamente, isso é uma instância. Então, o detalhe dela, tu vem aqui embaixo, tu vai ter alguns detalhes delas, tá? Alguns detalhes que eu queria ressaltar sobre instâncias, lembrando que todo um passo a passo de criação de instância, bem, a gente vai criar a instância na parte de exercício ali, tá? Mas o foco aqui é tentar pegar algumas informações que talvez sejam úteis para a questão ali da certificação.
dentro das instâncias, não digo exatamente dentro das instâncias, mas instâncias que são bem. As instâncias são baseadas, quando elas são criadas, no que a gente chama de AMI. Né? E não vamos confundir AMI com IAM, né? Porque IAM é a questão dos usuários lá que a gente cria dentro do nosso cloud para acessar o cloud, acessar recursos do cloud e que podem ter permissões de acesso, enfim, várias histórias ali. Aqui eu estou falando das AMIs. As AMIs são as imagens que a gente vai utilizar como base para a criação das nossas máquinas virtuais, tá? Essas AMIs, por exemplo, qual a AMI que originou essa máquina virtual? Essa AMI aqui. Ó. Então é como se fosse no mundo da virtualização, como se fossem uns templates. Tá? Então aqui a gente está falando dos templates que daí tu gera a tua máquina virtual. Então alguém foi lá, criou uma máquina pré-configurada com o Ubuntu 16.04, Ubuntu Server 16.04 e colocou aqui, tá? E colocou lá disponível para te fazer isso. Bem, então a gente entra nesse mundo das AMIs. O que são essas AMIs? Essas AMIs, na verdade, elas são divididas basicamente em 4 tipos, tá? As AMIs clássicas, quando a gente vai criar uma instância, a gente tem que dizer qual AMI que ela vai se originar. Tá? As AMIs clássicas elas são criadas pela própria Amazon. Então, o Windows Server. Deixa eu botar aqui uma instância aqui. Ó. Clicar aqui em criar uma instância só para a gente dar uma olhada nessas AMIs padrões aqui. Ó. Então, aqui, ó, essas AMIs são todas criadas pela Amazon. Tá? Então são as AMIs genéricas. A Amazon foi lá, instalou um 2016, fez umas atualizações e deixou lá disponível para nós utilizarmos elas. Além disso, tem várias AMIs, todas elas, né, criadas pela Amazon. Além dessas AMIs genéricas criadas pela Amazon, a gente tem as AMIs criadas pelo pessoal do Marketplace. Marketplace é assim, por exemplo, eu tenho um FreeBSD, um PFSense, tá? PFSense quem manda nele lá, quem coordena é o pessoal da NetGate, uma empresa. Essa empresa foi lá, cria uma AMI dentro da Amazon e ela cobra se tu quiser utilizar essa AMI. Então, a partir dessa AMI, tu vai poder criar uma instância do tipo EC2 com o software, né, com toda a aplicação instalada lá dentro daquela AMI que foi instalada e configurada pelo pessoal da NetGate. E eles cobram a parte por isso. Então, além de tu pagar pelo hardware para a Amazon, né, pela utilização da instância para a Amazon, tu também vai pagar pro pessoal da NetGate lá um percentual de uso dessa AMI. Né? Lembrando que na verdade não necessariamente tu tem que pagar. Né? Existem AMIs no Marketplace que são de graça ali, tu pode utilizar. Então o Marketplace é como se fosse um mercado, é um mercado lá de AMIs que tu tem disponível que, por exemplo, o pessoal da SAP pode criar uma AMI da SAP lá dentro configurado, tudo certinho, para simplesmente tu levantar a tua máquina virtual utilizando essa AMI, pagando para eles, mas já com o software configurado e pré-pronto para uso. Né? Então tu paga por um serviço, na verdade, além de tu pagar para a instância virtual. Então esse é o segundo tipo, são as AMIs dentro do Marketplace. A gente também tem as AMIs criadas por usuários em geral, tá? Que são os comunitários aqui. Né? Geralmente são livres, né? Tu pode utilizar. Então, por exemplo, se eu não quero usar aquele PFSense, PFSense é um firewall, para quem não conhece, é uma ferramenta de firewall baseada no FreeBSD. Então, eu não quero usar aquele PFSense da NetGate. Será que tem alguém que disponibilizou, ou que fez uma AMI, que conseguiu colocar o PFSense dentro da Amazon e criou aquela AMI e disponibilizou para a comunidade? Bem, provavelmente tem e tu pode utilizar essa para a tua utilização. Claro que como ela é comunitária, bem, depende, tu tem que avaliar a fonte disso, né? Quem é que está disponibilizando isso, para ver se de repente não tem um backdoor, um vírus, alguma coisa interna ali que podem te trazer problemas. Então sempre, claro, analisar a fonte disso. Mas então, até agora a gente falou das AMIs que são publicadas pela própria Amazon,
que são as genéricas, as do Marketplace, a criadas por usuário em geral, que disponibiliza ali. Essas do criado por usuário em geral, pode ser eu também posso criar uma AMI. Então imagina que eu tenho um Ubuntu, eu fiz uma configuração específica no meu Ubuntu, instalei algum programa ali que eu entendo como interessante para os usuários. A partir daquele Ubuntu, dentro do meu EC2, né, na minha instância virtual, eu posso gerar uma AMI. Né? Inicialmente essa AMI vai ser privada, só eu vou ter acesso a essa AMI. E num segundo momento eu posso transformar ela em pública, ela cai aqui dentro para quem quiser utilizar, poder utilizar essa AMI para criação de suas instâncias aí, tá? Além disso, também a gente tem as AMIs que são criadas através das máquinas virtuais, tá? Então, a Amazon ela tem suporte à importação de máquinas virtuais do teu data center on-premise, que o pessoal fala, no teu data center. Então, vou imaginar que tu tem um data center e vou imaginar que tu tem máquinas virtuais. Por exemplo, tu utiliza o VMware no teu data center com as tuas máquinas virtuais. Existe a função dentro da Amazon para te fazer a importação dessas máquinas virtuais para dentro da nuvem, como se fosse uma migração, né? Eu estou migrando a minha máquina virtual para dentro da nuvem, não quero instalar nem usar uma AMI da Amazon, eu quero pegar minha máquina virtual e botar para dentro da nuvem. Eu consigo fazer isso? Consegue. Tu consegue importar através da função de import, export da Amazon, importar essa máquina virtual lá para dentro e criar uma AMI dessa tua máquina virtual importada. Um detalhe importante aqui é que tu consegue exportar, tu consegue tirar da nuvem alguma AMI tua ou alguma instância tua, desde que ela tenha sido importada, tá? O que isso significa? Significa o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um data center e vamos imaginar que a gente usou a função de import para importar essa máquina virtual aqui do meu data center para minha nuvem. Ok, ela está aqui, foi importada daqui. Eu gero uma AMI dela e com isso eu consigo depois exportar de volta para o meu data center. Tá? Mas só vou conseguir exportar ela se ela tiver sido importada. Isso é importante, pode ser que caia uma questão dessa na certificação. Tu consegue exportar instâncias virtuais? Consegue, desde que ela tenha sido importada, desde que tu tenha importado ela. Então, uma instância que já está aqui, essa minha aqui no meu exemplo, eu criei ela a partir de uma AMI da própria Amazon. Essa aqui eu não consigo exportar. Tá? Vamos aqui de novo na AMI. Aqui são as AMIs que a gente tem disponíveis. No meu caso aqui eu não estou com nenhuma AMI disponível. A gente vai ver se nos exercícios a gente gera uma AMI, tá? Mas para te gerar uma AMI tua privada para utilização, configurei meu Ubuntu, fiz atualização nele, configurei meu software, e talvez eu precise utilizar ele muitas vezes. Então é bom tu criar uma AMI para te gerar novas máquinas virtuais através dessa tua configuração inicial. Então tu vem aqui, instance image, create image. Eles tratam image como AMI e aí ele vai gerar uma imagem e vai ficar disponível aqui na AMI para te gerar várias outras imagens, tá? Ali nos exercícios a gente vai tentar fazer alguns exercícios dessa forma, mas no curso AWS Essentials que a gente fez algumas práticas de criação de AMI, a restauração de AMI e a utilização de AMI para criação de máquinas virtuais dentro dos balanceamentos de carga ali que a gente utiliza. Balanceamento de carga não, auto-scaling, tá? Então, quando eu preciso ter um grupo de escalonamento automático e quero gerar mais máquinas, aí eu vou utilizar minhas AMIs pré-configuradas para isso. No curso então de AWS Essentials que a gente tem, a gente mostra como criar toda essa questão do auto-scaling aqui através de imagens. Uma questão importante das máquinas virtuais é como eu faço para acessar elas, tá? Então, estou selecionando uma máquina virtual minha aqui, deixa eu ver se essa é a Ubuntu. Vou procurar a AMI dela. Essa é a minha Ubuntu. Bem, ela está parada, tá? Mas se eu inicializar ela e ela fizer parte de uma VPC
E aí a gente vai ver VPC no capítulo seguinte, mas VPC, bem resumido, é uma rede privada dentro da nuvem tua, tá? Dentro da VPC tu tem uma subnet, que é uma subrede. Se a tua subrede for pública, a tua máquina virtual aqui fizer parte dessa subnet pública, quando tu inicializar ela, até vou inicializar essa aqui. Lembrando que a Amazon ela vai te cobrar sempre pelas instâncias, vai sempre cobrar, falando em EC2, ela vai te cobrar quando a tua máquina estiver ligada, tua instância estiver ligada, né? E também pela quantidade de armazenamento que tu tem na tua instância, ou seja, o teu EBS que tu tem vinculado à tua instância. Então estou inicializando ela aqui, tá? A gente consegue acessar ela através do Public DNS. Public DNS é o hostname público dela. Tu pode chegar aqui pegar minha máquina aqui, vou tentar dar um ping nesse. Deixa eu ver se consigo dar um Ctrl C aqui. Vou abrir meu terminal aqui. Vou dar um ping. Ó, ele já não está inicializado, mas eu quero dizer, ou tem que ver se o Firewall está aceitando ping, tá? Mas o que eu quero dizer é que ela já, através desse hostname, ele já responde para um IP válido, um IP público, tá? Então o IP público dela está aqui. Então eu posso acessar ela pelo hostname dela, né? O hostname público dela. Posso acessar ela pelo IP público que ela recebe. Ela vai receber esse IP público somente se fizer parte de uma subnet pública dentro da nossa VPC. E a gente também pode acessar ela através do IP privado, tá? Só que esse acesso via IP privado só vai funcionar dentro da própria rede da minha própria VPC, tá? Isso significa que eu, na minha máquina, onde eu estou na internet, eu não consigo acessar a minha instância virtual através do meu IP privado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho duas máquinas, uma delas tem um IP público e outra não, eu posso conectar via internet naquela que tem um IP público e internamente conectar nessa minha máquina pelo IP privado através dessa conexão interna, tá? Então vamos usar o meu exemplo, que eu tenho duas estações aqui, né? Duas instâncias. Vamos imaginar que eu inicializei as duas instâncias, uma delas eu tenho IP público e a outra não. Então eu conecto na que tem no IP público e dela eu posso fazer a conexão na minha máquina com IP privado. Então é possível conectar na tua instância virtual através do IP privado, só que internamente dentro da rede. IP privado é a mesma coisa que a tua rede tradicional ali, tu tem um IP privado nela e tu utiliza e tu faz a conexão nela. IP público é quando tua máquina tem um acesso à internet direto e recebe um IP da internet, com isso ela vai fazer o acesso. Além disso, além desse teu IP público, tu pode ter o Elastic IP. Tá? Elastic IP é isso aqui. Qual a diferença entre o Elastic IP e o IP público? É que o IP público, tu desligou a tua máquina virtual e tu inicializou ela de novo, né? Ela pode trocar esse IP aqui, tanto o IP como o DNS. Então, poxa, mas imagina tu tem uma aplicação e o pessoal, teu DNS está respondendo, enfim, tua aplicação tá conectando nesse IP público aqui. Se tu desligar tua máquina e ligar de novo, daqui a pouco ele troca o IP e a tua aplicação já não vai mais conseguir conectar na tua máquina porque ela não tem mais esse IP, vai ter um outro IP público diferente. Então, o Elastic IP, na verdade, é o IP fixo, vamos chamar assim, o IP público fixo. Aí tu desligou a tua máquina, tu ligou de novo tua instância virtual, ele vai continuar com o Elastic IP associado à tua máquina. No momento que tu associa esse Elastic IP na tua máquina, ela perde esse IP público aqui padrão dela, que a Amazon chama de Public IP, e ela vai ter sim o Elastic IP. Tá? Ela vai receber o Elastic IP. Então, a diferença, e isso é importante para a certificação lá, é que tu tem o Elastic IP e o Public IP, né? Onde o Public IP ele é dado na tua máquina se a tua subnet é pública, mas quando tu desliga ela e liga de novo, ele troca. O Elastic IP ele é associado à tua instância, e tu pode tanto associar essa instância, quanto pode associar a outra instância ou outra instância, desde que esteja dentro de uma subnet pública. E aí tu vai manter esse IP teu. Tá? Uma questão importante, também pode cair na certificação, é que o Elastic IP,
como esses IPs vão ser reservados para ti, no momento que tu aloca, tu primeiro tem que alocar o Elastic IP para tua conta. Tá? Depois que tu alocou o Elastic IP na tua conta, tu tem que vincular ele a uma instância tua. Tá? Tu pode ter, por padrão, até 5 Elastic IPs associados à tua conta da Amazon. Tá? Se tu precisar mais, tu assina tu pede lá no formulário e eles vão te liberar mais, tá? Mas por padrão até 5 Elastic IP tu pode ter na tua conta da Amazon. Uh, e, e eles vão estar aqui e vão estar vão estar vinculados ou não para as tuas instâncias. Tá? O que acontece? Se tu não está com ele vinculado a uma instância, na verdade aquele IP está ficando sem utilidade nenhuma. E aí a Amazon ela te cobra por isso. Então a Amazon não vai te cobrar pelo Elastic IP se ele estiver associado a uma instância e essa instância estiver inicializada. Tá? Mas se eu tenho meu Elastic IP associado a uma instância e ela está desligada ou sem estar associado a nenhuma instância, a Amazon vai exercer uma cobrança sobre isso. Uma cobrança baixa, mas é uma cobrança. É o jeito que ela achou de tentar fazer tu não desperdiçar IP público, já que a gente tem toda aquela questão do IPv4 acabando, a necessidade dos IPv6 e tal. Essa é uma maneira que eles encontraram para fazer isso, tá? Voltando às nossas instâncias aqui, bem, os modos de acesso a gente já viu, né? IP público lá, o Elastic IP ou até via IP interno, só que não via internet. A maneira de acessar essa console, essa instância, bem, não existe uma console que tu vai acessar lá e vai começar a mexer nessa instância. Tu vai ter que acessar ela por SSH, no caso do Linux, né? No caso do Linux, tu vai acessar ela por SSH. Quando tu cria uma instância, tu ou gera ou reaproveita um conjunto de par de chaves criptográficas. A gente vai ver nos exercícios como fazer isso. A gente já viu também no outro curso, mas a gente vai ver nos exercícios novamente como fazer isso. E utilizando essas chaves, tu vai se conectar na tua instância. Uma vez tu conectado na tua instância por SSH, falando de Linux por SSH, tu pode aí criar outras maneiras de acessar. Então tu pode criar um usuário, não permitir ou modificar ali o par de chaves, acessar via usuário e senha. Então tu pode fazer as modificações que tu quiser, mas no primeiro acesso é via esse par de chaves quando tu cria a tua instância virtual. Não existe um acesso à console dela aqui, tá? Via Windows, claro que não vai ser por SSH, ele gera uma chave para acesso via RDP, tá? Que é o acesso terminal server do Windows lá para administração remota. A gente vai tentar ver isso no exercício também. É uma boa prática sempre tu fazer a troca da senha depois do primeiro acesso, né? No caso do Windows lá, tu pode, por exemplo, criar um usuário específico para administração, troca a senha e começa a utilizar ele. Questões de segurança, tá? A tua instância ela vai trabalhar com security group, com grupos de segurança, né? Que são como se fossem os firewalls para a estação. Os firewalls, o firewall a nível de host. Então, tu pode ter aqui vamos dizer que é no meu Linux, tá? Tu pode ter o teu IP tables dentro do teu Linux com as tuas regras de firewall, sem problema nenhum. Mas além disso, a Amazon, ela por padrão, quando tu inicializa uma instância, tu vai ter que definir um grupo de segurança. Esse grupo de segurança vai fazer parte, vai estar vinculado à tua instância, tá? Então eu clicando nela aqui, a gente vê os grupos de segurança que a gente tem vinculados a essa instância, o default e o acesso web, que é um grupo de segurança que eu criei que libera a porta 80. Eu acho que a gente vai ver mais detalhes desses grupos de segurança depois na VPC lá, tá? Mas esses grupos de segurança eles bloqueiam por padrão a entrada dos pacotes, mas liberam as saídas dos pacotes da instância, tá? E quando tu, por exemplo, libera a porta 80 na tua instância ou a 22, ele automaticamente libera a saída para essa origem requisitada, tá? A gente vai ver depois mais detalhes disso, né, dentro da VPC, então não vou entrar nos méritos agora, tá? Por padrão, tá? Por padrão, o grupo. Vamos pegar um security grupo aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o default. Grupo de segurança default. Então, por padrão,
Aqui a gente já tem algumas coisas adicionadas, tá? Mas por padrão, um grupo de segurança ele permite o acesso às instâncias dentro do mesmo o grupo de segurança, security group. Então todas as máquinas virtuais, todas as minhas instâncias virtuais que fizerem parte do mesmo security group, vai ser liberado o acesso completo para elas, entre elas, tá? E uh, deixa eu ver, e a saída toda é liberada. Isso é uma questão interessante para certificação. Então a saída dessas instâncias vai ser sempre liberada e por padrão um grupo de segurança default delas vai permitir que as instâncias elas conversem entre si dentro da mesma VPC ou dentro das instâncias que fizerem parte do mesmo grupo. Fora isso, tu vai ter que liberar, por exemplo, para conexão externa, tu vai ter que liberar 22 de qualquer origem ou da origem do teu IP para tuas instâncias que fazem parte desse grupo de segurança. Uh, a gente tem também, deixa eu ver, a gente pode alterar os grupos de segurança que fazem parte dessa máquina depois dela criada, tá? Então, geralmente, o que a gente consegue alterar numa máquina virtual depois de já instanciada, já criada? A gente consegue alterar o grupo de segurança dela, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, a gente pode alterar o grupo de segurança dela e a gente também pode alterar o tipo da instância, tá? A gente pode alterar o tipo da instância. Se eu pegar uma que está parada aqui, ó, aqui a gente tem a opção de alterar o tipo da instância. Então, eu quero alterar do tipo T2 micro para um outro tipo de instância. Eu venho aqui, seleciono, dou um aplicar e ele já vai fazer essa alteração para mim, tá? Então, instâncias de um tipo podem ser alteradas para instâncias de outro tipo. Ou seja, a gente viu ali em detalhes que tipos de instâncias são tipos de hardware que a gente tem ali vinculados à nossa instância. Se tu precisa de mais demanda futura, tu vai acessar, tu pode fazer essa alteração aí no futuro, tá? Sem problema nenhum já com a tua instância inicializada. A gente tem também, quando tu vai criar uma instância, a nível conceitual, é importante saber, tá? Mas quando tu vai, e depois a gente vai ver nos exercícios como fazer isso. Mas o tipo de instância, o que a gente vai fazer? Desculpe, não é tipo de instância. Quando tu cria uma instância, ela tem uma opção que tu pode executar um conjunto de tarefas na inicialização da criação dessa instância para automatizar o processo de criação dela. Por exemplo, tu tem uma AMI que tu criou do Ubuntu, aí tu quer, quando tu vai inicializar essa instância, tu quer que ele já faça o update de segurança dele. Então tu tem ali uma opção dentro da criação dessa instância, do processo de criação dessa instância, tu pode colocar esses comandos Linux lá dentro para te fazer a atualização de segurança dessa máquina, ela já te entregar, quando ela inicializar aqui, já te entregar ela pronta, tá? A gente vai ver nos exercícios como a gente pode fazer isso, mas é importante ficar ciente que isso é possível de ser feito, tá? E quais os tipos de instâncias que a gente tem, né? Aqui a gente tem basicamente a gente tem três tipos de instâncias, tá? A gente tem a instância padrão, que é a instância do tipo on demand, né, que a Amazon vai cobrar somente quando tu inicializar ela. Então eu inicializei o uso dela aqui, ó. A Amazon vai cobrar o processamento que eu estou utilizando nela enquanto ela está ligada, sendo que ela sempre vai cobrar a hora cheia, tá? Então eu estou usando ela meia hora e desliguei, ele vai cobrar como se fosse uma hora cheia. Esse é o tradicional on demand, pago por hora. Outro tipo que a gente tem é o tipo de instância reservada, tá? A instância reservada é o seguinte: tu compra, tu vai utilizar a tua máquina durante um ano e ela vai estar sempre ligada, porque tua máquina é de banco de dados, alguma coisa assim. Então tu compra essa reserva de instância e durante um ano tu vai pagar menos por essa instância, tá? É o que a gente chama de instância reservada. Dentro
desse modelo de instância reservada é 1 a 3 anos que tu pode comprar ela, tá? 1 ou 3 anos. E tu também pode pagar, por exemplo, o valor todo adiantado, que é o que eles chamam de upfront. Então, tu pode pagar 50% agora e 50% no meio do ano. Claro que se tu pagar tudo agora, o teu desconto vai ser maior. Então, tu vai ter um grande desconto. Isso é importante para te identificar. Por exemplo, bem, eu tenho uma máquina, ela vai ficar sempre ligada, porque ela vai ser meu banco de dados, ou sei lá, uma aplicação minha que vai estar sempre ligada e tem que estar sempre ligada. Então, se eu usar o on demand, não vai ser vantagem para mim, porque ela vai estar sempre ligada. Então, eu venho aqui e compro uma reserva de instância, dizendo que uma máquina daquele tipo vai ser. Estou comprando, né, o uso de uma máquina daquele tipo durante um ano e vou pagar tudo adiantado agora. Então eu pago um valor bem menor do que se eu fosse pagar por mês do modelo on demand. Tá? Isso não significa que eu vou iniciar minha instância aqui. Não, aqui eu estou comprando, é como se fosse um negócio, que eu estou comprando o uso dela. Então eu posso ir lá na minha instância, inicializar minha instância normal, do tipo on demand, estou usando ela e daqui a pouco eu percebo que eu quero que ela vai ficar ligada sempre. Então eu venho aqui e compro a reserva da instância por um ano e a partir do ok do pagamento dessa reserva de instância de um ano, ele vai não mais cobrar aquela minha instância lá e vai cobrar através do modo como eu paguei na instância reservada aqui. Tá? Não vai mais cobrar por hora e vai cobrar pela instância reservada. O requerimento disso tudo é que a minha reserva de instância aqui, ela tem que ser do mesmo tipo da minha instância que eu estou inicializando aqui. Então, se a minha instância é um modelo, sei lá, M4, por exemplo, e a minha reserva de instância é do tipo T2, bem, eu vou ter pago pela minha reserva de instância, mas eu vou estar sendo cobrado pelo on demand. Então, vou ter duas cobranças, tá? As instâncias do tipo spot são as instâncias que a gente chama como se fossem leilões, né? As instâncias do tipo de leilão. Então, eu posso fazer uma requisição de uma instância desde que ela tenha um valor menor. E aí, se ela tiver o valor menor do que eu estipulei, ela vai levantar, tá? Vai inicializar essa instância, vai criar essa instância. Se for um valor maior, ela não vai fazer nada, tá? A gente vai ver depois num exercício e um pouquinho mais a fundo nessa questão das instâncias, dos tipos de instância. Além também, né, das instâncias do tipo on demand, do tipo reservado, do tipo spot, a gente tem os hosts dedicados. Host dedicado é quando tu precisa de fisicamente um host, sempre o mesmo host vinculado ali para ti. Então tu tem uma cobrança maior, mas tu vai ter um teu host dedicado para isso, tá? Tu vai alocar um host para isso. Às vezes tu precisa disso para compliance, que é da tua aplicação, ela precisa estar sempre vinculada ao mesmo hardware e tal. Licenciamento de software, às vezes isso é necessário também usar. Dentro das nossas instâncias, a gente tem uma coisa bem importante que são as tags, tá? Então tu pode ter aí a questão dos limites para a certificação, é importante tentar de alguma maneira decorar esses limites. Tu tem até 10 tags por instância, tá? Então significa que o que são essas tags? Tags são etiquetas que tu pode colocar nas instâncias, ó. Por exemplo, centro de custo. O centro de custo é teste. Então, depois quando tu fizer o teu billing lá, teu pagamento, do teu relatório de pagamento, tu pode dividir por tags. As tags, elas são sempre chave e valor. No caso, uma chave aqui, centro de custo, e o valor é teste. Então, eu posso ter minha outra instância, que é o centro de custo, cliente e tal. Então, são etiquetas que tu vai colocar na tua máquina, que tu pode filtrar depois por etiquetas, e é sempre uma boa prática tu colocar essas etiquetas nas tuas instâncias. Essas etiquetas elas não estão vinculadas só às instâncias, também a outros serviços da Amazon. Sempre utilizar a etiqueta assim que possível. Por padrão, até 10 tags, 10 etiquetas por instância, tá? A gente tem uma maneira também de acessar as informações da nossa máquina, na nossa instância virtual, diretamente por um caminho ali, um segredinho que a Amazon tem. Então, quando a gente conecta na nossa instância, a gente pode
pegar alguns valores que a Amazon nos fornece referente à nossa própria instância, tá? Acessando uma página interna lá da própria Amazon, e a gente pode fazer isso direto pelo command line dentro da nossa instância, que são os metadata da instância, que são as informações da instância. Então, se eu estou dentro da minha instância e algum aplicativo meu, alguma aplicação minha precisa pegar essas informações para fazer alguma coisa, existe essa possibilidade. Isso pode ser que caia na certificação, e nos exercícios a gente vai ver como pegar essas informações de metadata. Então é possível pegar metadata da instância a partir da própria instância. Eu vou explicar como depois, tá? Sobre os nossos block storages, tá? Sobre os nossos volumes EBS. Bom, aqui a gente tem alguns HDs, vamos chamar assim, HDs virtuais, que a Amazon chama de Elastic Block Store, né? Aqui tem alguns que eu já criei, enfim, que estão disponíveis ali. Uma questão importante é o seguinte: geralmente as instâncias, elas têm, no mínimo, elas têm que ter no mínimo uma instância, um HD virtual, um Elastic Block Store associado a elas, tá? Que é a instância que é o HD que tu vai fazer, que ele vai estar com o sistema operacional instalado, né? Além disso, tu pode ter outros Elastic Block Store, outros HDs que tu pode vincular essa máquina depois, como se fossem HDs mesmo. Pode imaginar como se fossem HDs ou HDs virtuais no mundo da virtualização, né? Que tu pode criar depois e vincular a máquina. Enfim, tu pode fazer bastante coisa nesse sentido, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu voltar ali nos blocos, ó. Então a gente tem aqui os 3 blocos aqui, né? Alguns deles estão vinculados. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui. Deixa eu ir pro lado. Ó, informações de attachment. Aqui é a instância que ele está atachado, tá? A instância que ele está vinculado. Ó, esse cara aqui não está vinculado, atachado a nenhuma instância. É um cara que eu criei que ficou sem nenhuma instância vinculada a ele. E esse terceiro vai estar vinculado a uma instância também, ó. Isso significa o quê? Tá? O que é mais importante? Importante que a instância ela precisa ter um Elastic Block Store, né? Geralmente, antes a gente tinha um tipo de uma instância que ela tinha um tipo de armazenamento que a gente chamava de Instance Store. Tá? Era um armazenamento vinculado à instância, e que quando tu reiniciava a instância, tu desligava a instância, não reiniciava, reiniciar não perdia os dados, mas quando tu desligar a instância e ligar a instância, ela perde todos os dados que tu colocou ali dentro daquele HD primário, né, do tipo Instance Store ou HD vinculado ao sistema operacional. Tu perderia qualquer informação que tu tinha colocado ali dentro. Então teria que armazenar no Elastic Block Store que estaria vinculado à tua instância, e ali tu ia colocar os dados que tu quer manter, que tu gostaria de manter, tá? Mas hoje em dia a maioria das instâncias ela é do tipo EBS, né? Isso tu vê nas AMIs ali. Quer ver? Vou vir aqui em instância e vou ir em launch para mostrar ali a parte das AMIs, e a gente vai ver que elas são do tipo EBS, ó. Root Device, ou seja, dispositivo do sistema operacional, é do tipo EBS. Eu não encontrei mais o antigo modelo, que era o modelo Instance Store, mas de qualquer maneira é bom saber que existia, tá? Então existe, talvez, ou existia o modelo do tipo Instance Store, na qual quando tu desligava a máquina e ligava de novo, ele perdia as informações que a gente salvou quando a máquina estava ligada, tá? E ele só permanecia quando tu tinha um segundo dispositivo, que é um dispositivo do tipo EBS, e aí ele permanecia com esses dados, tá? Mas hoje em dia a maioria delas são do tipo EBS, então elas vão armazenar, vão guardar esses dados para ti, mesmo tu desligando a instância e ligando de novo. Isso não impede que tu tenha um segundo disco. Deixa eu cancelar aqui.
isso não impede que tu tenha um segundo disco associado à tua máquina de tipos diferentes. Pá, mas como assim discos na Elastic Block Store de tipos diferentes? Bem, é que existem tipos de, de, de HDs virtuais, né? E cada tipo é usado para cada modelo ou tipo é usado para um tipo de aplicação específica que tu quer fazer para tua máquina, tá? E isso com certeza vai cair na certificação. Então a gente tem aqui, deixa eu ir aqui nos volumes do Block Store e eu vou em criar volume, tá? Quando a gente está criando uma máquina virtual, geralmente ele tem três principais tipos. E esses três principais tipos que a gente vai ver agora. Tá? O volume padrão para HD virtual, para Elastic Block Store, é o do tipo proposta geral, General Purpose SSD. São discos SSD, tá? Vai de 1 GB até 16 GB e ele pode alocar até 10.000 IOPS. A IOPS, para quem não sabe, é uma medida que tu tem. Aqui tem algumas informações. Ele é uma medida que tu tem para requisição de disco, a entrada e saída de disco. Então aqui ele tem uma explicação sobre os tipos possíveis que tu tem, né? Mas esse é o tipo mais genérico, ele é rápido, ele vai provisionar a necessidade de IOPS, ou seja, de I/O para ti conforme o tamanho do HD, do Elastic Block Store que tu está criando. Então, para 100 GB ele vai ter de 300 a 3.000 IOPS só. Mas de repente se eu colocar aqui 500 GB, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Ó, se eu alocar um disco de 500 GB, ele já vai aumentar os meus IOPS aqui. Agora se eu tiver um disco de 10 GB, aí eu vou ter de 100 a 3.000 IOPS. Então, essa requisição de entrada e saída varia de acordo com o tamanho do meu disco que eu estou criando do meu Elastic Block Store. Lembrando que o tipo geral é o, bem dizer, o mais utilizado, tá? Tipo de uso mais genérico assim nas tuas instâncias. E ele tem um custo adequado para esse tipo de uso. Outro tipo que tu tem é o Provisioned IOPS. O que é o Provisioned IOPS? Provisioned IOPS, tu diz quantos IOPS tu precisa. Né? Bem, eu quero um disco de 10 GB e eu preciso sei lá, de 10.000 IOPS. Então é um outro modelo ali que tu tem e ele vai ter um custo mais elevado. Então quando é que tu vai usar esse cara aqui? Quando tu precisa muito de desempenho no teu disco. Né? Eu tenho um banco de dados que eu utilizo ele dentro da minha instância C2 e ele usa muito disco e eu preciso de uma banda muito grande de disco. Então beleza, então tu coloca aqui, essas opções de IOPS, tu vai ser cobrado por isso, mas tu vai ter um disco que vai te atender a nível de performance, tá? Tu tem também o tipo magnético. O magnético é o antigo nosso, que a gente, antes dos SSDs, né? Ele é barato, tu utiliza ele quando o pessoal indica a utilização dele só quando tu vai utilizar raramente os dados, né? E ele quase nunca é aconselhável, assim, porque ele é bem lento. Então, quando tu precisa raramente utilizar os dados e tal, então tu cria um disco para ti do tipo magnético. Né? Eu espero que esteja clara a diferença entre o S3 lá, do tipo o Glacier, né, que é o nosso serviço de armazenamento de arquivos e objetos, para um disco EBS do tipo magnético. O disco EBS tipo magnético é um disco virtual que tu vai atachar a tua instância. Já um serviço do Glacier, ele é um serviço que tu vai jogar lá para dentro dos dados frios, mas é um serviço, não tem nada a ver com um HD virtual que tu vai atachar, né? Tu vai vincular ele à tua instância. O Provisioned IOPS tu pode ter de 4 GB até 16 TB de tamanho, tá? O magnético tu vai ter de 1 GB a 1 TB de tamanho. Então a gente tem uma diferença de limites de tamanho de acordo com o tipo de disco que tu tá selecionando, tá? Uma outra questão importante que é o seguinte, ó. Imagina que tu tem um disco secundário vinculado à tua máquina, vinculado à tua instância, em que ele guarda os dados dos teus usuários. Então tu pode fazer um snapshot
desse teu disco secundário, com a máquina ligada, tudo, sem problema nenhum, e ele vai ficar armazenado aqui nos snapshots, tá? Os snapshots, como eu falei quando a gente estava conversando na parte do serviço de S3, os snapshots eles são armazenados dentro do serviço de S3 da Amazon. A ideia é que a gente pode criar um snapshot de um disco. Uma questão importante é a seguinte, tá? Então eu quero fazer um backup do meu sistema operacional, do meu root disk ali, né? O meu disco EBS no qual o meu sistema operacional está instalado dentro da minha instância, para se der algum problema eu retornar ele. Bem, na verdade, o que acontece é o seguinte: se tu criar um snapshot do teu disco root, ele não vai funcionar para restaurar, vai dar um monte de problema. Então, quando tu quer fazer um backup da tua máquina em uso do teu root disk, então tu faz uma imagem da tua instância e aí guarda ela como uma AMI. Aí vai funcionar. Aí quando ela der problema, tu pode restaurar a tua AMI e ele vai iniciar uma nova instância com aquelas tuas configurações do sistema operacional, enfim, como ela está ali. Tá? Para ele criar essa AMI, ele cria um snapshot e depois cria a AMI. Então ficam snapshots vinculados à AMI. Mas no caso de tu criar somente o snapshot, tu não vai conseguir restaurar um snapshot e anexar ele a uma instância nova. Então tu vai ter problemas com isso. Então, só para deixar bem claro, se tu quiser fazer backup da configuração de sistema operacional da tua instância C2, não faz um snapshot e deixa guardado o snapshot que não vai te adiantar. Cria uma imagem dela. Eu expliquei isso também no nosso outro curso que a gente teve, mas é bom ressaltar aqui. Tu cria snapshot direto somente dos teus EBS, que tu tem os dados ali, é um HD secundário que tu tem os dados ali dentro. Aí tu cria um snapshot dele, cria snapshots incrementais, enfim. Esses snapshots vão ser feitos aqui e a gente pode criar aqui, ó, create snapshot, e eles vão ser armazenados dentro do S3. Tu pode desatachar, se não for um root disk, né, tu pode, na verdade até um root disk, um disco de sistema operacional, tu pode desatachar de uma instância e atachar em outra. Isso é usado, por exemplo, quando tu quer restaurar. Bem, imagina que tu tem um Windows e teu Windows deu pau. E aí tu precisa fazer alguma, como se fosse bootar com um disco. No mundo tradicional, tu precisaria botar o teu sistema operacional com um disco, né, de Windows para fazer aqueles comandos do Windows para tentar restaurar a tua instalação, né, aquelas situações, ou usar aqueles ScanDisk e tal. Então, como é que tu pode fazer nesse mundo virtual? Tu pode desatachar o teu root disk da tua instância Windows, atachar ele como um secundário em uma outra instância Windows que está ok, que está botando, inicializar essa instância Windows, ela vai identificar o disco secundário como um disco secundário com um sistema lá dentro. E aí tu vai dar teus comandos que tu precisa dar para restaurar ele como um disco secundário, tá? Então é uma dica de como tu pode restaurar um Windows, por exemplo, ou Linux, enfim, problemático dentro do mundo de cloud computing, sem precisar bootar, porque tu não vai conseguir bootar com um USB ou alguma coisa nesse sentido, tá? Tu pode, a questão de limites, né, de execução de instâncias, tu pode executar até 20 instâncias do tipo EC2, tá? Se tu precisar de mais do que isso, tu tem que preencher um formulário lá da Amazon para permitir que tu utilize mais de 20 instâncias EC2. Acho que isso é importante decorar, tá? 20 instâncias EC2. Um detalhe importante é o seguinte: vários modelos, vários tipos de instância têm esse limite de 20 instâncias, tá? Então, do tipo T2, M4, mas as instâncias maiores, que são mais caras, tipo R3, se não me engano, alguma coisa assim, o número permitido de instâncias rodando é menor, são 5 instâncias. Então, por padrão, 20 instâncias mais genéricas tu pode inicializar juntas, inicializar juntas, né, no EC2. Se precisa de mais que isso, ou tu tem que observar se as instâncias são maiores, os limites podem ser menores, tá? Se precisar mais que isso, tem que fazer lá o formulário. Voltando um pouquinho ao EC2 e ao EBS, e aí finalizando essa parte mais de teórica, tá? Tu tem o que a Amazon te dá como garantia de funcionamento, tá? A garantia SLA deles para os serviços de EC2 e EBS é de 99,99%.
95% de funcionamento. Se tu identificar que o teu nível de SLA foi menor do que 99,95% para esses dois serviços no mês, eles têm que te dar um desconto, enfim, de utilização, porque o SLA deles é esse, 99,95% para o serviço de EBS e serviço de EC2. De qualquer maneira, a gente vai ver mais no fim do curso, mas as boas práticas sejam que tu tenha teus softwares, né, teus programas divididos em zonas de disponibilidade diferentes e tal, para evitar que para ti tentar chegar no número próximo a 100% aí de garantia do teu serviço para o teu cliente. Beleza? Essa parte então é a parte mais teórica, né? Agora a gente vai partir para os exercícios e eu dou a dica aqui, ó, assim como eu dei a dica do S3, de tu entrar no FAQ do EC2 AWS. Dá uma lida nesse FAQ do AWS também, das perguntas frequentes, vai ter bastante coisa, muitas informações interessantes ali, tanto para a prova de certificação como para o dia a dia de trabalho. Então tem bastante coisa aqui, o FAQ deles é bem extensa, está todo em português e ajuda bastante. Tá ok? Vamos então partir agora na próxima aula para os exercícios práticos em cima mais ou menos do que a gente viu aqui. Beleza? Até mais.